o histórico de Sampaoli deixava claro que as coisas terminariam assim. Ele é um perdedor. É duro dizer isso? É, mas eu disse várias vezes. Bem, amigos do canal GB, um abraço a todos, vai lá, plim, se inscreve. Olha, eu estou longe do Brasil já há alguns dias, mas acompanhando sempre de perto tudo que está acontecendo no futebol brasileiro e as coisas estão acontecendo. Claro que eu vou começar falando da saída de Sampaoli. Antes de mais nada, quem me acompanha aqui no canal GB, quem me acompanha nas redes sociais, são milhões de pessoas que acompanham. Desde o dia em que ele foi contratado, eu venho dizendo: erro da direção do Flamengo, erro do presidente Landim, que parece ter sido quem o escolheu pessoalmente, os outros dirigentes que o acompanham, porque o histórico de Sampaoli deixava claro que as coisas terminariam assim. Ele é um perdedor. É duro dizer isso? É, mas eu disse várias vezes. Em mais de 30 anos de carreira, 35 anos de carreira, ganhou 2 títulos. Os 2 no Chile. Nos outros locais ele trabalhou, até na própria seleção da Argentina, porque um argentino que nunca foi técnico do River, nunca foi técnico do Boca, não é um técnico argentino tão considerado assim na própria Argentina. Tá bom, dirigiu a seleção da Argentina, mas os últimos trabalhos dele terminaram em confusões, em discussões, em perda de vestiário e demissão sumária ou acordo. Ele está sempre levando uma grana da multa na saída final. Na seleção da Argentina, a campanha argentina, atual campeão do mundo, a Copa anterior, foi, podemos dizer, ridícula. Ele conseguiu uma coisa incrível. Ele conseguiu ter discussão com o Messi. Alguém pode imaginar o Messi brigando com alguém? Pois muito bem. No Brasil, vamos aos trabalhos mais recentes para ficar com a memória bem fresca, para que vocês possam ver de que eu não estava inventando nada. O Santos foi o melhor trabalho dele no Brasil, foi o vice-campeonato. Mas era aquela discussão todo dia, exigência de contratar esse, me contrata aquele, contrata mais esse, contrata mais esse, contrata mais esse. O Santos está quebrado até hoje. No Atlético também terminou em discussão, também terminou em pagamento de multa contratual e tudo isso. Na Europa, os recentes trabalhos, no Sevilha, que vem com títulos seguidos na Copa Europeia, que é a segunda abaixo da Champions League. Na Espanha, aqui onde eu estou, né? Eu estou em Ibiza, para o casamento do meu querido amigo Ronaldo Fenômeno, ele e Celina, já tivemos uma primeira festa, então uma felicidade muito bacana, muito bacana. Estou muito feliz com a felicidade do Ronaldo Fenômeno. Mas aqui na Espanha, ele dirigiu o Sevilha. E na Espanha tem um hábito da torcida quando ela gira lenços brancos, pañuelos brancos. Ou então perdem a paciência e jogam as almofadas onde se sentam em cima delas e que jogam para o campo. Cansaram de fazer isso para que ele fosse embora do Sevilha. E aí, chega no Flamengo. Olha, se a direção do Flamengo tivesse pulso de verdade, quando o braço direito argentino, o braço direito Sampaoli, agrediu o Pedro com um soco, não era para só o que agrediu ter ido embora, não. Ele e a turma dele deveriam ter sido mandados embora pela diretoria do Flamengo. Aí ficou e vai aumentando e vai piorando. Ele é grosseiro, ele é mal educado, as imagens mostram chutando tudo, lá os companheiros, os jogadores no campo, em caso de derrota, vira as costas, sai chutando lata, sai chutando balde, sai chutando grade. Nunca vi ele cumprimentar o técnico adversário no final. Então, essas atitudes, ele vai perdendo o vestiário. Perdendo o vestiário, ele começa a perder os jogos. Perdendo os jogos, ele não conquista nada. O Flamengo caiu de forma muito feia na Libertadores. O Flamengo perdeu a decisão da Copa do Brasil. E o Flamengo está muito longe da ponta do Campeonato Brasileiro. Precisa dizer mais? Demorou. Agora a direção do Flamengo tem o seguinte: o Flamengo já pagou quase 43 milhões de reais de indenizações, de multas contratuais para técnicos nos últimos 2 anos. Isso é um absurdo.
É um absurdo. Se vier o Tite, ótimo, excelente técnico. Errou na final da Copa, todo mundo comete erros na vida, eu cometo erros quase toda hora, vocês também. Para o bem do Flamengo, tomara que venha o Tite. Mas ainda, nesse momento em que eu faço essa gravação, não tem nada decidido. Então, São Paulo, tchau. E vê se não volta, né? Não precisa mais voltar pro futebol brasileiro, não. Corinthians, Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo. São duas coisas distintas. O Corinthians estava muito mal, o Vanderlei chegou. Reconhecidamente um grande técnico, um dos maiores da história do Brasil, na minha opinião. Falam muito do trabalho do Corinthians, porque o Corinthians empatou o primeiro jogo em casa, na semifinal da Sul-Americana, mas, olha, ele fez o time jogar melhor, ele afastou o time do Corinthians da zona do rebaixamento, e mesmo que aos trancos e barrancos, de acordo com o que o elenco permite, o Corinthians está na semifinal da Sul-Americana e está vivo. O resultado para a final está aberto. Empatou em casa com o Fortaleza, é difícil jogar em Fortaleza. É difícil jogar em Fortaleza. É uma panela de pressão gigantesca, porque o estádio tem, sei lá, capacidade aí para 70 mil pessoas. Então, 1-1 é difícil, mas está aberto. Está aberto. Um empate leva para os pênaltis, e um gol para lá, um gol para cá, está aberto. Mas já vem desgastado, com confusões internas, com discussões internas, com pressão da torcida, com vaias da torcida. Então, fez a direção do Corinthians aquilo que a direção do Flamengo não teve coragem de fazer, que depois do primeiro jogo que perdeu, o São Paulo devia ter saído. Ah, mas não tinha técnico? Bota o Felipe Luiz de técnico. O Felipe Luiz, você vai dirigir aqui para essa final? Quer antecipar como jogador, fazer um contrato como técnico? Mas não, mas pelo menos agora, até que chegasse um treinador, que o Flamengo, repito, enquanto eu estou gravando, está sem treinador. O Corinthians, a atitude foi tomada. Vanderlei Luxemburgo continuará, na minha opinião, sendo um dos técnicos mais competentes e mais vitoriosos da história brasileira. Ninguém tem títulos de campeonato brasileiro em maior número do que ele. Mas o Corinthians agiu com uma rapidez impressionante e foi buscar um grande técnico, Mano Menezes, e um técnico com história no Corinthians. O Mano Menezes é o técnico com o terceiro número em direções do time corintiano. Primeiro, lendário, amigo querido, que já se foi há muito tempo, Oswaldo Brandão. O segundo, o Tite. O terceiro, o Mano. Mas o Mano conquistou um monte de títulos no Corinthians. O Mano conquistou o título da segunda divisão, trazendo o Corinthians de volta para primeiro. O Mano conquistou o Campeonato Paulista. O Mano conquistou a Copa do Brasil. E vai por aí afora. Ele teve um aproveitamento das tantas e tantas partidas que decidiu altíssimo. Então, acho sim que o Corinthians agiu rápido e correto. A partir do momento que entendeu que não era para permanecer o Vanderlei Luxemburgo, agiu rápido e correto. Ninguém neste momento melhor para ir para o Corinthians do que Mano Menezes. Aqui no casamento do Ronaldo, o Andrés foi presidente do Corinthians, que ainda tem ambições políticas e esportivas em nível alto. Ele falou claramente, antes de acontecer a contratação do Mano, para você, quem seria, se você escolhesse o técnico da seleção brasileira? Ele me disse, o Diniz, pelo momento, que é muito bom e muito importante, Mano Menezes, que, na opinião do Andrés, que era presidente do Corinthians, é o melhor técnico do futebol brasileiro. Eu coloco o Mano Menezes entre os melhores técnicos do futebol brasileiro. A primeira parada é difícil, a decisão com o Fortaleza, mas fica uma diferença muito grande e muito clara. A diretoria do Flamengo demora para agir, a diretoria do Flamengo demora para decidir, toma decisões erradas. A direção do Corinthians entendeu que era o momento da saída de Vanderlei Luxemburgo, um técnico com muita história, e imediatamente trouxe um técnico com muita história, foi técnico da seleção brasileira,
O que o Marinho, o Marco Paulo Del Nero fizeram com o Mano Menezes da seleção brasileira foi uma grande sacanagem. Se o Mano tivesse dirigindo a seleção na Copa do Mundo, que ele chegou pertinho, já estava acertando o time, foi demitido na noite em que ganhou um campeonato sul-americano, ganhando uma final da Argentina na Bombonera. Fica por aí. E ele foi sumariamente demitido. Eu não acho que o Brasil ia perder de 7-1 numa Copa do Mundo com o Mano como técnico, não. Então, é isso. Sampaoli, bye bye. Mano Menezes, boa sorte no Corinthians. E quem vier para o Flamengo, Tite seria muito bom. Boa sorte também.